Olá, meus amigos. Hello, my dear listeners. Em o nome In the do name Senhor Jesus, of Jesus Christ, sejam abençoados. may you Tenham be uma blessed. excelente May you recepção. have a good reception, E seja a and sua mente, may o your seu mind and your entendimento understanding aberto open, para so that compreender you may understand a palavra que nós God's vamos word meditar nesta in manhã. which we are going to Nós meditate. vamos falar We are hoje going to speak de um today assunto muito bacana. something very interesting and powerful. Aliás, tudo In que, fact, que diz everything respeito à palavra de that Deus é is in muito regards bacana. God's word is Mas o de wonderful. hoje But today's diz message respeito, o assunto de is hoje diz in respeito à regards sua vida, your life, sua vida your sentimental. sentimental life, Sua vida sentimental, seu your sentimental casamento, life, your marriage, seu namorado, sua your namorada, boyfriend, girlfriend, seu noivado, your a sua fiancé, vida familiar. your family in general. Nós vamos falar também We are also going to speak sobre os negócios, about business, sobre o about sucesso econômico. your financial success. Nós vamos falar We are going to sobre speak a saúde about física. your health, your physical health. Nós vamos falar We também are going to also talk sobre about o sucesso profissional. your career, for Em instance. todos os In sentidos da all sua vida, aspects of your nós life, vamos we falar are com going só to versículo. speak with one verse. Só One versículo da Bíblia verse fala de in the tudo Bible isso. says it all. Claro, And of você course, tem que entender, você tem you que need pensar, to você tem que think raciocinar. and understand. Porque quando Deus Because fala, when Ele não God precisa falar speaks, He um livro. does not need to write a book. Ele não precisa falar He does not 10 read minutos, to 5 speak minutos. 10 minutes, 5 Ele minutes. fala uma palavra. He just says one uma word. palavrinha. One word E você entende And tudo you o get que Ele quer que você everything entenda. that He needs you to Muito get. interessante. Então, It's very interesting. essa palavra So this word que nós vamos that we are going meditar to meditate nesta manhã, in this morning, ela engloba it todas surrounds, as involves áreas all the areas da sua vida. of your life. Vamos ler o texto Let us read the e vamos scripture buscar, and let us vamos seek. cavucar, Let us go deep. cavucar, Let us go Pra- deep alcançar, to para achar o reach, ouro, to find the o gold, precioso the ouro, precious gold, que é a palavra de which Deus, is God's word, que é a vontade de Deus which is God's will para a vida da gente. for our Vamos life. ver agora. Let us see a it right palavra. now, the word. E Jesus disse: And Jesus said, amarás o Senhor teu Deus you shall love the Lord your de God todo o teu with coração all your heart, e de toda a tua alma and with all your soul, e de todo o teu and with pensamento. all your mind. Este é This o primeiro is the e first grande mandamento. and great commandment. Então, nós temos aqui uma So palavra, we have here versículo, one verse, Mateus 22, Matthew versículo 22, 38, verse 38, na Bíblia que nós adotamos, in the a Bible. fiel, a Bíblia fiel. In the Bible here it says, E esse and versículo this verse diz tudo o says que nós precisamos saber. everything A that we need Bíblia to know. toda está aí The dentro. whole Bible Você is sabia pretty disso? much here in this verse. Toda a Did you know Bíblia that? The whole está Bible resumida is nesse resumed versículo aí. or sums Sabe up por quê? into this verse. Agora eu vou falar com Now, você. I'll speak to you. Preste atenção. Pay attention. Quando Deus fala, When God amarás says, o Senhor teu love Deus your God de todo o teu coração, with all your de heart, toda a tua alma, with all your soul, de todo o teu and pensamento, with all your Ele está mind. dizendo o seguinte: He means this. se você If you tiver fé have faith, para me amar, love me, mesmo não me even if you conhecendo, do not know me, mesmo não me vendo, even if you do mesmo not não see me, sentindo, even if you do not mesmo feel me, não sentindo o meu perfume, even if you do not feel my Se perfume, or você- smell my perfume, me amar but if you love me do jeito the way que eu te amo, that I love you, então then nós faremos we are going parceria, to be partners, nós faremos we are going uma aliança, to have, nós faremos communion, um casamento we are going to marry de forma que in a way that eu serei contigo I will be with you, e por
todos os And lugares, onde in quer all que você places for, that you will onde go, quer que você for, wherever you go, você será abençoado. you will be blessed. Olha só que bacana. Look how powerful this is. Leia novamente. Read Vamos it ler once again. Let novamente o us texto. read it once again. E Jesus disse Jesus said to para him, aquele homem: to that man, amarás o Senhor you teu shall Deus love de the todo Lord o your teu God coração. with Quer dizer, all your heart. o coração tem que ser todo The dele. heart must be completely his. Não pode ser It's pedacinho it cannot be para mamãe, nem para o a papai, piece nem for para your mulher, father, a nem para piece for marido, your nem mother, then for your noivo, wife, noivo, then for your namorado, boyfriend or namorada, girlfriend nem or para filho, nem para fiance. para ninguém. No O one. coração tem que Your ser heart todo has to dele. be 100% A alma his. tem que ser toda Your dele. soul, 100% E o his. pensamento And your todo thoughts, dele. 100% for Todo. his. Você vê que Deus For him. exige todo. So God requires all. Este é o primeiro This e is grande the mandamento. first Vamos and great falar aqui, commandment. começar a tecer Let us comentários sobre essa begin palavra de Jesus. talking Jesus more disse, about this. este é o Jesus primeiro This e is the grande first mandamento. and great Esther, commandment. O que Esther, você entende What do you quando understand Deus when fala God says primeiro first e grande and mandamento? great commandment? Primeiro. First. Eu vejo assim, I see it like porque this, muitas pessoas because falam, many eu people, they creio em say, I Deus, believe in eu God, amo a Deus, I mas love God, da boca para fora. but from their Quando ele mouth fala out, de tudo, when he coração, says é uma from all coisa your heart, da alma, it's something é from your muito mais, soul. não é uma coisa falada, It's não é not uma just coisa something exterior, é spoken uma about. coisa It's not dentro just de something que on the acontece exterior. dentro It's de something você. Quer inside of dizer, you that é a happens inside of you. sinceridade, a It's fidelidade. sincerity, it's Então, fidelity. eu vejo esse So I amor see this assim, love não que like this, todo mundo not that fala, que it's todo not this mundo love that diz, everyone mas talks o about, amor but que it's a você love that you live, que você that you pensa think como about, namorado like apaixonado a passionate, pensa you na know, sua namorada. boyfriend or girlfriend, the Nós same way you também think temos about que your ter esse boyfriend, your girlfriend, pensamento sempre, when you're tudo que passionate. fizermos, Us too, aonde Deus we have está to think nisso. about where is Deus God está in this. vendo isso, God sees this. He sees pensando, what you're em thinking, what fazer, you're em doing, and what you're praticar. practicing. Então, é uma coisa da So it's something alma, from não the soul, para o mundo ver not for the exterior. world Você to see on the fala outside or Deus, that you mas just você speak about, vive but it's something that you live crê. in what you believe. Então, So, veja só. see Quando this. Jesus fala When sobre God esse said tipo de amor About this kind of que love Esther falou, that Esther was mentioning just now, é só pensar um pouquinho. let us Pensa just think comigo, about amiga it. e Let us amigo. think, dear friends. Você é capaz Are you capable de amar uma of pessoa, loving someone, o seu namorado, your o seu boyfriend, namorado, o seu marido, girlfriend, sua mulher, your seu wife, filho, sua children? Você é capaz de, Are you capable de of dar a giving essa to criatura que this você person ama that you de todo love o coração? with all your heart? Você é capaz Are you capable of de dividir dividing or esse sharing amor this com love outra pessoa? with someone else? Por exemplo, For não é example, dividir, bom, it's eu not to eu share. tenho For example, I love, 3 filhos, I have eu 3 amo os children. 3. I love them 3. Então eu não divido So o I meu do amor not com os 3. share my love. Todo o meu I amor para love todo o all meu my amor é love para for outro, one todo is o meu for the amor other, para o and the other terceiro. one for the Então third. todos os 3 So têm all o the 3 mesmo of them tipo de has the amor. same love. Mas esse amor é muito But this mais do love que is sentimento. much more than just the feeling. Esse amor This love é um amor that God que is diz talking about, respeito à it's fidelidade. in regards Quando to nós faithfulness. falamos When em we amor, speak about amor, nós love, não we aceitamos do que not o nosso accept that amor our love seja be traído. Eu não betrayed. aceito, por For exemplo, example, I do not accept que that a Esther Esther me dê uma gives parte do amor dela. Se eu dou o amor partiality todo of meu her para love. If ela, I give all my love for her, como que eu vou how can I aceitar que ela me accept then ame for her to love me 90% ou 99% 99%? Não dá. Eu or não aceito. 90%? I will not Eu não accept. vou dividir você I will com not ninguém, share with her. I will not share her with absolutamente nobody. ninguém. Nobody at E a all. mesma coisa And the same se dá com você. is Você with não her. aceita She me does not dividir com accept to ninguém. divide me Você or não share aceita me. jamais em tempo algum anybody. que eu viesse You will not accept me to, delegar um pouquinho do to meu give amor, of my dividir love o meu or share amor my love com quem quer que with seja. Por anybody else. exemplo, For example, no início do in the casamento, beginning of marriage, I remember, nós tínhamos o ciúme. Eu tinha o ciúme I had de você com seu jealous pai with her e você and tinha her o dad, ciúme de mim and she com had minha her mãe. jealous with me and my mom. Você lembra disso? Remember that, right?
E por causa And disso, because havia of that, atritos there entre was nós. conflict between us. Conflitos. There was Por conflict quê? Porque because havia uma there divisão was de a amor. division Não era of assim. love. O And juramento que nós fizemos the lá no oath we altar made on era the altar toda was a all, nossa vida, all todo our o life, nosso amor, all our love, nosso coração, era all our tudo. heart, everything. Quando nós And when fizemos o we juramento, made era this, tudo por this tudo. Quer oath, dizer, it o was meu all for all, tudo my all pelo seu for tudo. your all. E assim é And Deus. this is how God is. Assim é Deus. God is like Deus this. nos ama God de loves todo us o with coração, all de todo o entendimento, of our com heart, todas as all our suas forças. mind. Porém, But Ele também He also exige urges, da nossa He parte urges a us mesma to love atenção, Him in the a same mesma way, consideração. with the same Porque consideration. se Because nós não if we dermos if we o do troco not a Ele, give não Him devolvermos the com change, a if we do mesma not consideração return com que Ele with the nos same trata, consideration He então considers nós us, estaremos sendo so then we are infiéis going to be a esse unfaithful. amor. Logo, And nós não soon podemos conviver juntos, we nós não cannot podemos be ter comunhão. together. We Porque will not be able to have communion. no primeiro Because grande mandamento The da lei first de Deus, great command of primeiro God, grande the first mandamento great é esse que command nós of God, which we lemos aí, just read que right now, esse primeiro grande this mandamento first and great está command incluído is included, uma aliança. Está is incluído attached uma with aliança. it a Quando covenant. Deus pede, When God é asks, porque antes de is nós because even before podermos lhe dar, we are Ele able to nos give, deu esse amor. He gave us this love. Por exemplo, For example, quando Ele pede o when dízimo, He asks é for the porque tithe, antes Ele nos deu is because He gave 100%. 100%. É assim que funciona. This is how it works. Deus não pede nada God que does eu not não ask possa lhe dar. anything from me that I Ou cannot pede. give. Ele não é maluco. He's not crazy. Como é que ele vai me pedir uma He's coisa, not vai crazy exigir to ask. de mim uma coisa, To se ask eu me something that I cannot give não Him. tenho para If lhe I dar? do not Então, have to quando ele give Him pede back. So o when He amor de asks todo o coração, our quando ele love pede o amor of de all our toda a heart, alma, all de our todo soul, o pensamento, all our é porque understanding, ele nos it's deu because He has essa given us condição this de amá-lo. condition Mas to que love tipo Him. de amor? And what O kind amor of de love? fidelidade, The love of de consideração. faithfulness. Você vê que aqui You see that here, trata de todo o pensamento. O about pensamento the da thought, pessoa a person's que thought, ama a Deus está ligado com Ele. and O is tempo todo. attached, O connected tempo with todo ela está His. pensando All nas times, coisas de Deus. Ela está they are pensando thinking como about agradar a God's Deus. way, they are thinking about how to please E o God. seu coração, a sua And alma, your heart, tudo your soul, pertence a Ele. everything Ora, belongs to quando Him. nós So when o tratamos When we da treat forma como Him Ele the way nos tem that tratado, He has treated us, porque Ele diz because aqui, He says esse é here, o primeiro this e grande is mandamento. the Quer first dizer, and great o commandment. primeiro mandamento The para first and great mim, command for em me, relação a in vocês, regards to é you, o meu amor. is my O love. primeiro mandamento The first command, de vocês of para yours comigo, to me, Deus diz, God é o says, seu amor. is your love. Então, você tem que So, ter, eu you tenho que must ser o have, primeiro na I sua must be the vida para first in que your life so that você you can venha a ser o primeiro na be minha. the E first in Ele tem mine. delegado, Ele And tem nos delegado He como has given primeiros us as first. na vida dele. In Deus nos His elegeu. plan, God has Deus chosen. nos chamou, nos God has called escolheu us and chose us para que nós so that pudéssemos ser we as could be primícias, the first as fruits, primícias the do seu first amor. fruit of His love. Deus falou isso God para said this Israel to Israel quando falou: when said to them, vocês eram you as were the primícias. first, Vocês eram as you minhas were primícias my first fruits de todas as of nações. all nations. E Deus faz And God, com que He nós makes us sejamos os to be primeiros the para first com Ele, a fim towards de que Him nós venhamos in a way fazê-lo, that o we can primeiro, do and be the fazer dele o first, primeiro to na make nossa Him vida, first in our elegi-lo life, como to o primeiro. elect Him Então, as first. se nós So then, o If we consideramos o consider primeiro na Him nossa as first vida, in our life, então then isso se this chama is fé. called faith. Essa é a fé That que is Deus the quer. faith that Você God ama, requires. ainda You que love, você não o conheça, even mas if you porque do not você know,
obedece, because you você obey, é fiel you àquela are faithful palavra, to that word, aquele, you are faithful to aquela this word palavra that que He ele dá gives para a you gente to obey. obedecer, quando você When you obedece, obey, então você está you are being sendo and ou doing fazendo and dele making o Him primeiro the na sua first in vida. your life. E essa And fé this é você faith crer is for you que to tudo believe that veio da everything mão came de from the Deus. hands of God. Então ele So te He deu gave you tudo all of isso this, e você and dá you para give ele o Him seu your amor. love. Eu I vejo see it também like this que as well. com todo o With all our pensamento thoughts inclui o is the projeto, né, que a project nossa as well. mente The faz project that de our vida. Ah, eu vou fazer our isso, eu vou mind makes estudar, eu of vou life. I'm gonna trabalhar study. nisso. Então, I'm gonna work on Deus this. fazendo parte no seu It's projeto, being o a part of the pensamento project com a parceria de for you to Deus. have God as your partner. Né? E isso. That's E right. o And interessante, what is interesting, é what is que very Deus, interesting is that quando God, Jesus ele when conclui, Jesus, né, He amarás o Senhor concludes teu Deus saying, de you todo shall o teu love the coração, Lord your de God todo o with teu all your heart, entendimento, de toda with a all tua your alma, de soul, todo and o teu with all pensamento. your mind. Aí ele diz, He also says, conclui, He este é o concludes, this grande, is é the o great, primeiro the e first grande and mandamento great command. da O lei de início Deus. de of the law. tudo. O início de The tudo, é beginning o of everything princípio. is the beginning. Você vê que, You só para see, você ter uma ideia, just for you to have an quando idea, você lê a Bíblia, when you read the quando Bible, você abre a primeira página da Bíblia, lá when you em open there Gênesis, in Genesis, você lê assim, que no you read princípio there criou Deus, that in no the beginning, princípio in the criou Deus os beginning, céus e a God terra, created the heavens and the earth, etc, etc. and so on and Depois on. diz assim, Then it says afterwards, it says, o Espírito de Deus the Spirit pairava of sobre God as águas. was moving over the surface of the E water. então Deus disse, And haja God said, luz, let there be light. e houve a And luz. there was light. Em And seguida, the following diz o says, the texto, Bible says, que houve that tarde there was e manhã morning do primeiro dia. and there was Quer day and dizer, night in the first day. Deus So construiu God created que nós everything vemos we see e que ainda não and we do conseguimos not ver, see. construiu He tudo built no primeiro everything in the dia. first day. Mas qual foi But what was the primeira first obra work he dele? Qual did? foi o primeiro What was the trabalho first dele work he did na in construção? the beginning of the world? A luz, Light. Entendimento. o entendimento. Então, a So the luz, light, minha my- amiga, a luz da sua The vida, light, o my dear princípio listener, da sua the vida, beginning of your life, quando when Jesus Jesus fala, says, esse é o this is the primeiro first grande and mandamento, great ele command, está dizendo assim, he's essa saying, é a this is the base, base é a This base is the da sua base of your vida life e da sua vida and of your eterna. eternal life. Esse é o primeiro This is the grande first and mandamento, great quer dizer, command. o fundamento The da base sua of your vida, o life, fundamento da the sua base, the casa, o beginning fundamento of your house, dos seus the negócios, beginning o of your fundamento business, da the sua beginning of família, do forming seu a family, a casamento, marriage, o the fundamento beginning do seu of your futuro. future. Tudo começa Everything com a luz. begins A with luz, light. a Because luz light foi a revelação. is the revelation. Esse And amor this a love Deus, to no God, fundo, in the end, é o is, que? what is A it? aliança que Is Deus God's firmou communion, conosco. alliance with Então us. ele firma a aliança So, com todos. He Nem firms todos creem, an então nem alliance. No todos one, aceitam not essa everybody aliança. believes or Então nem accepts. todos são So aliados not com Deus. everybody is Então você vê, por committed to exemplo, God. às So vezes you can see, for acontecem instance, sometimes tragédias nas happens famílias, tragedies não é in verdade? families, right? Acidentes, tragédias, Accidents, tragedy, mortes. death. E a pessoa diz assim, And mas the person poxa, says, but onde é que estava Deus? where was God? Deus continua no mesmo God is lugar in the onde ele same está. place where He is. A pergunta não é onde The estava question Deus, is not that. é perguntar The onde é que question is, Deus estava where na was sua vida. God in your life? Por que aconteceu So then isso? why this happened? Não está escrito Isn't it lá written there que aquele que Those that- habita no abrigo de Deus, that dwells in the shelter sob of the as Most High, asas do Altíssimo, né? by the Sobre a wings, sombra do by the Altíssimo, shadow of the Most High, estará seguro, they shall be não é safe? isso? Isn't it written there? Pois bem, quando So, nós when we fundamentamos a base nossa vida our no life primeiro grande in the mandamento, great and tá first aí, command, no primeiro the grande first and mandamento, great command, então so then nós temos a nossa we have vida our life pronta ready para ser in order começar to begin a construção the de todas as construction demais coisas. of Porque a primeira everything else, coisa que because the Deus first thing fez that God does foi a luz. is light. Foi a It was luz. light. Iluminado e Enlightened ter and to have sabedoria. wisdom. Pois é. And that's it. Então, So essa when luz this light, foi o princípio this light was de the beginning tudo. of all. E o princípio In the da vida beginning da of a person's pessoa life
é o primeiro Is the grande first great mandamento. command. Jesus Jesus falou said isso this de in outra another way, forma, quando when he disse said, assim: vocês estão You are ansiosos por anxious todas for essas all coisas these que vão things that you're comer, going que to vão eat and beber, drink, que vão and that you're going to vestir, dress, que vão com quem with vai whom you're casar, going to get etc. married. Mas eu But digo I para tell you, vocês: buscai, pois, first, em primeiro lugar in other words, in first place, o the reino de kingdom of Deus God e a and sua His justiça. righteousness. Todas And all estas other coisas vos things serão will be acrescentadas. added unto you. Buscai So seek em first the primeiro lugar o kingdom reino of de Deus. O que é God. buscar o reino de What Deus? should seek Buscar o God's reino de kingdom Deus first é fazer do Senhor is to make Jesus o God rei, o the Senhor na sua owner, vida. the king of your life. O Senhor, Make quando him the você Lord. elege When you elect, Jesus como Senhor when you na make sua him vida, the Lord of your então life, ele faz, then ele se torna he seu becomes parceiro, your seu partner. aliado. He Ele se has torna o seu communion with you. marido. He becomes your husband. Ele se torna He becomes a pessoa que the vai estar person junto in com which você will be pelo together with resto you da sua for the vida. rest of your life. E é por isso, And that is graças a Deus, Thank graças God. a Deus, Thank God. apesar Although de todos os all percalços the que nós temos persecutions that we have enfrentado na faced vida, in as life, lutas, os the dissabores, battles, os the desertos, deserts in life, Deus nos tem guardado, God nos has tem always watched protegido. over Puxa, us. quantas vezes How many eu times fui I was livre set da free morte. of death. Eu lembro uma I vez que eu remember era one garoto, time when I antes was, mesmo de me even converter, before being o converted rapaz, to Jesus, a guy, por causa de garota, because of de a namorada, girlfriend, ele apontou he um pointed a revólver gun on na my minha head, cara, on my botou assim na face. minha cara. He put on my face, asked. Ele estava cheio de raiva He was de filled mim, with anger, por wanted to causa- kill me because, problema de garota, of a sabe, girlfriend. dançar, etc. just because I went to dance with her. Então, veja que Deus me guardou quando eu God tinha protected me, 17 delivered me. anos I was 17 years old. Ele me He guardou. protected me. E outras, And isso many foi other uma times, delas, that foi was one. uma delas. That was one Então, of minha His amiga, meu protection. amigo, So, my dear quando listener, nós fazemos when we do Senhor make of o God primeiro na nossa the vida, first in our life, nós nos tornamos o we primeiro become na the vida first dele. in His plan. Porque Deus não Because considera um God segundo does not filho, consider terceiro a second filho, não. son, a third Todos son. para Ele Everyone são os for primeiros. Him is the first. Todos os que o elegem All those como who primeiro choose Him or make Him são the eleitos Lord também primeiros. are also Ele elected disse, as first. ele disse assim, He said, muitos many primeiros Many serão who are os last últimos. will E be, many first will be last, últimos and serão the os last primeiros. will Quer be dizer, first. muitos So dos these últimos não many serão who primeiro, are segundo, terceiro. last Não. is not first, Muitos second, dos third. últimos Many of the last serão os will primeiros. be first. Então, minha amiga, So, meu amigo, Dear Deus listener, quer eleger você que está me God wants assistindo to nesse momento o select you primeiro as na the vida first dele. in His plan. Mas para But que for ele this, possa in order efetivar for isso, him para que to ele make possa this to come materializar in order você for Him to primeiro materialize na this vida as dele, first in His plan, você tem que entrar em aliança you need com to ele. have Você tem que fazer communion um with Him. pacto com There ele. must be a Você tem que fazer pact um with Him. juramento, um You need voto to make an de oath, colocar sua an vida oath na to mão dele, place no your altar life dele. on the Ele altar. tem que ser o primeiro na He sua has vida. to be first in your Quando life. você When faz isso, quando you você do se this, entrega, when se you rende surrender de 100% corpo, alma e in body, espírito, soul, and spirit, então ele vem, then abraça He você embraces e o you recebe. and E receives you faz and makes com you que a to sua be, alegria, to o seu have joy, prazer, to have peace. a sua presença, He makes o seu His presence, espírito His spirit, venha may come. permanentemente ficar and dentro remain de você. in Eu you. agora estou I'm lembrando, remembering por now, exemplo, for example, quando a gente se casa, when we get né? married, right? A gente se casa. When we get O married, casamento, marriage, ele marriage teoricamente ele é feito in no theory altar. is made and done on the No altar, altar a right? gente Because on the altar, faz we juramento de make amor the earth, perante as the testemunhas, oath, etc. and we have Colocamos witness. aliança. We put e together tal. ring. Mas o casamento Marriage, se efetiva mesmo marriage comes na lua true de mel. in the honeymoon. Na lua de mel. In the honeymoon, Quando um when one se despe gives e o outro também, themselves e os to dois the other, se and the two of them envolvem, se becomes casam, one. se unem, They are têm united. o seu
a sua They relação have their conjugal. relation. Quer dizer, ali, A marital nenhum dos relation. dois está No, pensando no no one is fulano, thinking on, no Beltrano, está on pensando this na morte da person, that Bezerra, não está person pensando no pai, na is mãe, ninguém thinking está on the pensando em father, nada, mom, dad. só está No, pensando is naquilo. only thinking in that moment. Então, So, se entrega para one o outro, surrenders to the corpo, other alma with e body, espírito, soul, com and força, spirit, with é ou não é? strength, Com força, with com strength, todo vigor, com with all toda, strength, com you know, tudo que with tem. all that É they ou não got. é? Yes or no? Você que You já esteve nessa that experiência have sabe o this que eu experience, estou you falando. know what I'm talking about. Então, na lua de So, mel, in the não honeymoon, há there is divisão, no é division. tudo por tudo. It's all for As all. batatas It's like the se potatoes misturam, elas mix se up together. amassam. They are pressed together. Sim, depois de After they are cozidas, cooked, então elas so se they are amassam. pressed Mas together. esse this amasso pressed together das duas Of batatas the potatoes, tem que ter o leite there must be a milk para colar in order to essas duas batatas. mix. Esse leite é o Espírito Santo. And this milk Então, is the Holy ele Spirit. tem He has the prazer pleasure em ver os seus in seeing filhos tendo his prazer. children Que having maravilha. pleasure. And look how Minha wonderful this amiga, is. meu amigo, My Deus dear quer friend, God estar em lua wants de mel to com be você. in a honeymoon Na with you. pessoa do In Espírito the person Santo, of the ele Holy quer Spirit, He entrar wants dentro to de be você. inside of Ele you. quer fazer He parte wants to be do seu part corpo, of da your sua body, vida. of your life. Ele quer ser He wants to parte be do seu futuro, part of dos your seus future, projetos. Ele of quer your fazer parte de projects. tudo He o que wants você to be quer. involved in everything Então, you do. é claro, So it is quando obvious that você when you faz dele when o you make primeiro him the na sua first vida, in your life, ele te dá esse then prazer. he Quando gives você you this casa com pleasure. ele, When you marry him, ele casa com você. then he marries E o you. prazer dele And the pleasure that he vem has na comes sua vida, o in gozo, your life. o The prazer, joy, a alegria the happiness, do Espírito of Santo. the A Holy alegria Spirit. do Espírito the Santo. joy of the Holy Então, Spirit. So veja que you can a see sua that vida your life seja whether amorosa, is love life, seja, por whether, exemplo, for example, econômica. finances. Você, por You- exemplo, se casa com you Deus, marry faz dele God, and you primeiro make na him sua the vida. first. Como que na prática How você can in faz the isso? practice you do that? Quando você When you ganha o seu salário, get your salary, você ganhou o seu salário. you got there your salary. Poxa, You por exemplo, work. você nunca trabalhou, começou Let's a say you trabalhar. never worked. You started arranjou um working trabalho, yesterday. Primeiro Yesterday salário. you got your first Você salary. recebe aquele primeiro Then you salário get that first como salary um prêmio, as como a um reward with gozo. joy. Então você And then diz para si you mesmo, tell "Puxa yourself, vida, meu wow, Deus, o Senhor me deu esse God, trabalho you gave me this e job, eu aqui tenho so agora here I am, esse salário." and I have this salary on me. Então, So os primeiros first- frutos the first desse fruit trabalho, of this work, eu coloco no I teu place altar. it on your Quer dizer, altar. você So está you make considerando God, you are o considering Senhor God Deus, as the o Lord. You are Todo-Poderoso, considering the o Most High primeiro na as sua the vida. first in Você your está life. fazendo dele You are making o Him Senhor da sua the vida. first Você está of your fazendo life. You do Senhor are Jesus making the o Lord seu Jesus rei. your Ele é o King. primeiro. Quer He's dizer, the Deus first. não está precisando So, de dinheiro, God doesn't need precisando money. de dízimo, He de doesn't nada. need tithe. Deus apenas But God, instituiu He o just dízimo para a gente instituted não the se tithe esquecer so that we may de not que forget Ele that é o He is the primeiro em one nossa vida. Porque who is o first in dia our mais life. alegre Because the greatest da day vida de or the qualquer happiest pessoa of é the quando happiest day recebe o seu salário, of their life quando is when recebe they um dinheiro. earn their não é? money, right? Então, naquele dia, So in that naquele day, momento, você pega that you get o that fruto money, do seu trabalho, you get the fruit of your honesto. work, Então você honest se lembra job de Deus, that you meu did. Deus, o Senhor que Then me deu isso. you Então give você God, you separate to os God primeiros the frutos first com 10% alegria, with joy, com gozo, com with prazer, happiness, para so colocá-lo you can put no it altar de on the Deus. altar, on Isso God's é muito altar. bonito. Então, This is very por powerful. conta disso, So because Deus of this, promete abrir God as janelas do promises céu. to open the windows of Olha, eu vou heaven. abrir as janelas do I'm céu. going to vou open the derramar windows of heaven. I'll pour blessings sem for you. medida, bênção That is sem everlasting. medida, quer dizer, indefinidamente. Endless blessings. Indefinidamente. Você vai ter So bênção you are going to todo have dia. a Você será blessing every abençoado day. You todo shall be dia. blessed every day. Isso And é o this que is promete what is a promised palavra de in Deus. God's Esse word. é um This dos is termos the terms, da one of aliança the terms of que a gente having faz a com Deus covenant na with God prática. in Quer practice. dizer, não é um amor, It's not um love, amor Falado. falado, spoken love, professado, just by mas words. um No, amor but it's de a love verdade, of um amor de commitment. verdade. Love of commitment.
Eu já falei para I vocês, eu vou spoke here many repetir times. aqui. I will repeat Eu here. lembro que I a gente era recall recém-casado. we were just A married gente vivia uma vida muito and we lived justinha, a very muito tight justinha. life. You know, Não acontecia de ter que it vender would o not almoço para happen comer o to jantar. sell. Nada I disso. didn't. Tinha I was almoço, not tinha struggling jantar, tal. financially. No, Mas but it was era very tight. tudo Everything ali, was right. Like everything was tudo counted contadinho, for. Controlado. It controlado. was controlled. Mesmo assim, And deixa eu even beber um though, pouquinho d'água. Mesmo assim, even though eu lembro I remember que that eu estava trabalhando I was naqueles working dias que those se days seguiram that a lua de we mel. Eu that I was estava there in the trabalhando, honeymoon, mas and I was working. pensando em você. But I was thinking Eu about you. estava no trabalho I was at work, pensando thinking, em chegar em casa, reaching home, pensando coming Contando as home. horas para chegar em contando casa. as I was counting the Eu hours, lembro, and I eu não me remember, esqueço I don't até forget hoje until today, daquele penhoarzinho of that- que você tinha that rosa, thing you had, a pink que thing you você, had, quando and that you abria a would, when you porta, opened the door, você vinha encontrar you would comigo come com and um meet penhoar. me at the door. E o cabelo And your preso, hair você was colocava o tight, and you would cabelo put that preso on aqui atrás com at the back. um negócio aqui atrás. I remember Então, that. eu me lembro, I então você recall it vinha very me well, and receber. you would receive Puxa me when vida, I eu come estava home. pensando, And I was thinking cultivando of you. aqueles I was, momentos, having that chegar em moment casa, to reach puxa, home and meet encontrar you você novamente. and find you Quer once dizer, again. So Isso é amor that is true love. verdadeiro. That is Porque true love. eu não estava só, eu Because I não was not amava just, I só quando wasn't eu just estava com loving você. you when Eu I was estava with you. amando I was no loving you tempo que eu when estava I fora was de você. out, E até when I was hoje em away dia from you, é and assim. even today is Porque like this. quando a gente está When fora, sometimes when we quer are dizer, quando a gente out, está separado, when você we vai are para um lado separate, do you are one outro. side and Então a I'm gente on the other pensa side, no and I'm outro thinking até of que you chegue, nós until the chegamos, moment we nos meet each other encontramos again. novamente. Então, So isso é um amor this 24 horas is a por dia. 24/7 Esse of amor love. é o que This Deus love quer de você, minha amiga. is what Ele God quer que você requires of you. pense nele He wants you 24 to horas por think dia. about Ele Him quer que 24/7. você cultive He wants you to essa think of Him consideração all para com ele. times. Ele é o seu primeiro He amor. is the first love. Primeiro amor. He is the Primeiro, first sabe love. o que é ser You know what it is primeiro to be amor? first love? Você sabe o que Do you significa have primeiro the amor? knowledge of the meaning of true Uma love? pessoa que nunca amou, A que person não who never conhece loved, o amor, não sabe o que é Never amar. knows what love is, Mas o dia que but the ela day encontra that o they seu find primeiro their amor, first love, aí já era. it's done. Já era. It's done. Não sai It do doesn't Não leave your sai do thoughts. pensamento. Não Deus sai. também. God Não pode also sair. cannot Ele- leave our thoughts. Ele tem que ser Yeah, o primeiro. He must be the first. Quando você When faz you make do Senhor o of the primeiro Lord amor, the first love, quando Ele é o seu rei, when é o He seu is your Senhor, King, He is your você sabe Lord, o que significa a you palavra know the Senhor? Sabe meaning, Lord. como que aconteceu You a know palavra how Senhor? it Hoje a it gente began. fala Today Senhor we pra lá, say Senhor Lord pra cá, here, as Lord pessoas me there, tratam de and Senhor people e tal. call me Sir, E na Lord. realidade, And a gente in reality, é uma forma de it's a matter of respeitosa de falar respect com outras pessoas mais when you velhas e deal tal. with other people, especially if Mas a they're older than palavra you. Senhor But the word, the term Lord, carrega algo Sir, muito maior it do carries que nós something pensamos. more than what we can Quando imagine. o servo, When the servant, naqueles in tempos those de times, Abraão, the time of os tempos Abraham, bíblicos, quando ele the biblical chamava de times, Senhor, when they would call ele queria Lord, dizer o seguinte: they o meant Senhor this. manda, o que o Senhor falar, eu Whatever vou you fazer. say, I'll do. Se o Senhor me If you mandasse tell me, me julgar If you tell me to nessa pirambeira, eu vou me throw julgar. myself Que down que o here, Senhor I'll quer? throw. What is it you O want? Senhor era o seguinte, Lord era was, digamos assim, é um tipo de was like Deus it was like a God para o servo. to the servant. O servo The era servant, tão fiel, he was so tão faithful, fiel, so faithful seu to Senhor, às his vezes, Lord que that many antigamente times in the past, costumava-se when até their quando master, when their o Lord, Senhor morria, would die, o servo queria the servant ser wanted to sepultado go vivo to go junto with com o corpo the daquele the Senhor. Lord. Era essa a That was the consciência. conscience that they Prazer had. The tanto pleasure de to servir, serve né, him, que he até even com a wanted to morte ele serve him, queria even estar in death, he presente. wanted Por to isso be que ele está present. presente. Nós vimos isso no We see this. Rico e Lázaro. We see this in the Esses movies, biblical costumes de movies. antigamente You know, back in realmente the days, falam muito forte, speak quer strong. dizer muito mais. Então, It quando shows the nós true meaning. So, tratamos de Jesus when we como talk about Senhor, Jesus as the Lord of our quer dizer, life, ele está acima de he must tudo be na above nossa all. vida. Ele é o primeiro na He nossa must vida. be the first Ele não é um indeed. Senhor It's not the Lord como o just outro as Senhor. Não, other lords, ele é other o gods. Senhor. No, He is É the Lord. O He Senhor. is Único. the Lord. Only Único one. Senhor.
The Não tem only outro way. Senhor. Ele é o único There is no other Senhor. way. There's no other Os one. demais, todos The other são gods, servos. they are all servants. Todos são servos. All the others are servants. E isso, minha amiga And e this, meu amigo, my dear é listener, que Deus is what deseja God ser requires na sua to vida. be Quando Ele in é your Senhor life. da When sua He is vida, the Lord in your life, você acha que do Ele, you como think Senhor that da sua He, vida, vai as deixar the Lord of faltar your life, will alguma let you coisa lack, na sua vida? will let É you be por in isso que want? Davi falou, That's o why David Senhor é says, meu pastor, the Lord is my nada me shepherd, and faltará. I shall not be in want. Mas But o que what tem has been happening to acontecido many hoje people é is que o that the Senhor, Lord, todas as pessoas, the people, mesmo assim, and elas although repetem, o they Senhor é meu repeat, pastor, oh, the nada Lord me is my faltará. shepherd, Mas and olha I shall para lack. sua But vida, look at your life. veja sua vida no Look at espelho. your life. A Look sua at vida é uma yourself in the mirror. desgraça. Your life is Por quê? upside down. Porque o seu Senhor Because não your é Lord is o Senhor not the meu. Lord for real. Porque se fosse Because if he was, se o meu Senhor if fosse my o seu Lord was Senhor, your Lord, então a sua so vida then your não life estaria would not como be está. the Ela way it estaria, is. no mínimo, They would be at igual à least minha. like mine. Não, não é? Right or not? Essa é a verdade. That's the Quem truth. é servo Who is usufrui servant os enjoy- benefícios do seu enjoys the Senhor. benefit Os from the Lord. benefícios do seu Benefits Senhor. of their Além do Lord. que, Jesus And disse, Jesus said, somando-se a isso, adding to this, acrescentando Jesus said, essa ideia, this Jesus idea, disse, os Jesus que also me said, those servem, who serve o me, meu Pai the Father os will honrará. honor. Quer dizer, se você So, serve, If you se você é serve, if you servo are do servant Senhor of Jesus, the Lord Jesus, então o so then Pai the Father vai honrá-lo. will honor you. Vai deixar faltar nada. Will not let you Pode deixar lack. faltar nada. That's why you cannot lack Como que anything. uma pessoa que How serve can a a person Deus who vive na serves miséria? God live in Como misery? que uma pessoa How que can a serve a person who Deus, serves que é God, serva do that Senhor is the Jesus, servant of vive Jesus, uma vida to live a desgraçada, miserable life, a pão e água? to live Como? eating bread and Impossível. water? Então, No. amiga e amigo, So, my você dear tem que friend, ter essa You need to consciência. have this conscience. Porque não Because se engane, não se do not be iluda com a fooled palavra with de the word pastores, of de pastors igrejas, de and churches teologias. and Não, eu theology. vivo na Oh, graça, I na live on graça the do grace. inferno. Grace in hell. Vive na graça do inferno. porque You live in falta grace, tudo grace na in sua hell, vida. because it's lacking Primeira coisa everything. mais The desgraçada first na thing sua that is vida é a happening in sua your life família, is your seu family, your casamento. marriage. É o inferno. It's a living Sua vida hell. matrimonial é o inferno. Your marriage Você is já a casou living duas hell. You vezes, três got vezes, married quatro vezes, once, cinco twice, three vezes. times, 5 E times. continua infeliz. And you're still Por quê? unhappy. Porque Why? o seu Senhor Because your Lord não é is o not Senhor Jesus the Cristo. Lord Essa é a Jesus. realidade. That's the truth. Amiga e amigo, So, my dear friends, tome isso como take exemplo this as para an que você example so possa that you can construir a sua build casa, your life, construir o seu so that you futuro, can build your future, construir so that you can build a sua vida your life, eterna. your eternal Jesus life. disse, Jesus said, amarás you o shall Senhor love the teu Lord your Deus God de todo o teu with coração, all your heart, com todas as tuas with forças, all your com toda a strength, tua alma, and with de all todo o teu your pensamento. soul, with all your mind. Este é o grande, This o primeiro grande the mandamento great da command lei de Deus. of God's law. Então, se você obedece So if you obey esses termos, esse these primeiro terms, termo da lei, The first se term você of the law, se encaixa, if se you enquadra put yourself dentro in this, desse put yourself into princípio this de principle tudo, of all que é o things, primeiro grande because it's the mandamento, é o first princípio command, de it's the tudo. first great command, Assim como a luz then the foi o light princípio da criação de is the tudo que Deus creation fez, of all things God também created. você So then, colocar o you primeiro are going to mandamento, place amar a and make Deus, him colocá-lo above him, como above all. Senhor da sua Put vida, him as the Lord of your life, above all Senhor things, sobre a the sua Lord família, above your sobre a sua family, vida, sobre above your tudo life, que você tem, above tudo all que that you você have, pretende above ser, all tudo that you que want você to be, all é that you ou hope vai to be. ser, então So then, ele he obrigatoriamente, por mandatory, questão de justiça, as right, vai ter righteous, que abençoá-lo. he will have Custe to o que bless you, custar. É ou não é? whatever it Porque takes, você serve because a you ele. serve him. Imagine Imagine a o servant servo passando going fome. hungry. How can the Como Lord é que o of Senhor desse this servo vai servant se will sentir? feel like? Se ele If he's é so tão rich, how is he rico, gonna né? let us Deixar lack? faltar. Então, So quando then, você, na when you prática, in é practice, fiel you are nos, faithful, nos dízimos, you are quer dizer, faithful nos in the tithe, primeiros 10%, you are faithful in the first 10%, nas primícias you are da sua faithful in the renda, first, então você está of your income, reconhecendo you are o recognizing Senhor como the Senhor na Lord sua vida. as your Se God. você não começa com If you do dízimo, not start with the não vai tithes, ter como then amar a Deus there is no way sobre for you to todas as love God coisas. above all Não things. vai ter como There is no way Ele for ser you o seu to Senhor.
for him to be your Lord. Ele só pode He can começar a only ser be Senhor seu your a Lord partir do momento que você faz um pacto you com make ele. a covenant with him. A partir do momento que From você the se moment casa that com you ele. marry him. A partir do momento que From você the se moment entrega para that you ele. surrender your life A to partir do him. momento From the moment que você faz that dele you make him o seu Deus, your o seu God, Senhor. Aí your Lord, and then você é fiel you are no seu faithful dízimo. in your tithe. Aí Then ele será you fiel will be ao faithful cumprimento to dos the fulfillment termos da aliança, of the terms dessa of aliança this covenant, que é, that in which como se diz, que reza. that is Nessa aliança reza o this- primeiro mandamento, in this covenant, the amá-lo first sobre command todas as is coisas, to love him above de all todo o things, coração, to love him with all com your todas heart, as forças, with de all todo your o pensamento. strength, with all Ele your tem que ser o mind. primeiro na He sua must be vida. the Não first. sei se eu I don't me know fiz if I explicar, am mas clear, eis aí but o texto there it is, que the verse é o in which princípio da sua we vida. are É o telling you, princípio the da sua beginning vida. Assim of como life. Deus just as God, fez todas as he did coisas all things depois de ter feito after he did primeiro a luz, the light. esse mandamento This é o command princípio da is sua the vida. beginning. Se você obedecer If esse you primeiro obey this mandamento, first o command, segundo vai then ser mais fácil, the o second terceiro command will be também, e easy, todos os the demais third você and vai all the fazer other com o pé nas commands, costas. you are going to do it Mas easy. esse aí, But that one para fazê-lo, is a to pessoa make, tem que ser, for a tem que person to negar obey a si this mesmo. one, they have to E uma deny vez que a themselves. And pessoa once mexe no a bolso com person os dízimos, né, touches os their prin- pocket as and gives primícias, their tithe, ela tira they do seu take bolso, from their porque normalmente pocket, o dinheiro because é o normally Deus das the pessoas. money Quando ela is tira people's das God. primícias para And they Deus, take the first fruit, então ela está so they are realmente truly showing provando God, a ele proving to God que o that ama de they verdade. love Him truly, Graças a 100%. Deus. Thanks be to Alguma God. coisa mais? Esther? Anything else, Esther? Se ele é Senhor, If não He's vai the me Lord, faltar nada. you're not going to be missing Na anything. família, In your no family, trabalho, in your work, no dinheiro não vai faltar, finances, dinheiro, money, A saúde, está fazendo dele making o Him seu your Senhor. Lord. ele é o Senhor. He is Por the isso que Lord. Davi That's disse, why o David Senhor é o says, meu the pastor, Lord is my Nada. shepherd, nada me faltará. and I'll E lack ele nothing. sabia que nada And he knew poderia lhe faltar. that nothing, he Mesmo a would lack misericórdia nothing. dele, mesmo quando Davi Even when David, caiu em he tentação, fell into ainda temptation, assim although ele contou com a compaixão de Deus, had porque God's compassion, o Deus era o because Senhor da vida dele. God Abraão, was his Lord. Abraão, Look at Abraham. Abraão. Abraham, Quando when Abraão ouviu Abraham a voz de heard Deus, God's voice, Abraão não viu Deus. Abraham didn't see God. Abraão ouviu Abraham a voz heard imediatamente, God's voice and immediately colocou em prática, began to put it to obedeceu. practice and E obeyed. por isso foi um And grande that's why he Abraão. was the Minha great amiga, meu Abraham. amigo ouvinte, So, se você quer ter my uma dear grande listener, vida, se you você who quer want ser to have uma pessoa a feliz great life, you want to nessa be terra, happy in this tema a earth, Deus. fear God. E temer a Deus And to fear é God obedecer o is to primeiro obey the grande first mandamento. great commandment. Aí você vai ver And there que a sua you are vida going to see that your life vai ser outra is going to coisa. be in Nós another vamos level. ficando por We aqui. are coming to the end. Até And sábado que until vem. next Saturday, Fique com Deus. Deus may God abençoe bless e all of até a you. And próxima. until next time, Sábado que vem, em nome next do Senhor Saturday, Jesus. in Jesus' name. Até lá.